aplaude e glorifica Jesus aí. Eu quero, nesses minutos que nós temos, eu quero poder falar com você e comigo a respeito de o quão livre nós somos. O quão livre eu sou. O nível da liberdade que eu tenho em Deus e através de Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 8, versículo 32 ao 36. Aleluia. Tem alguém vivo nessa igreja? Não me deixa sozinho. Glória a Jesus. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 ao 36. Antes de ler, eu quero convidar você e quero nos desafiar. Porque, na verdade, quando nós falamos de liberdade, libertação, a primeira coisa, e também existe isso, a primeira mentalidade é de uma mentalidade sobre demônios, libertação de demônios. E sim, eles atuam e aprisionam. Mas eu quero ir um pouco mais profundo com você. Eu quero poder enxergar com você o quão livre eu e você somos. Eu já dei esse exemplo, mas esse exemplo ele ajuda a entender. Veja, você começou o seu dia, você está feliz, você começou, acordou, fez teu devocional, tomou seu café, foi trabalhar, o dia está lindo, você está feliz, tudo está bem, você está contente, você está totalmente feliz e realizado. Aí você chega no seu trabalho, o seu chefe já não está como você. Ele não está tão feliz, ele não está tão alegre, o dia dele não está tão bom, e ele começa de alguma forma a afrontar você. Ele começa de alguma forma a ferir você. Ele começa de alguma forma a desonrar, desrespeitar, pisar em você. É óbvio que isso é uma situação ruim para qualquer um. Mas quando alguém de alguma forma contraria, quando alguém de alguma forma age de um jeito que eu não gosto, às vezes na minha boca vem a seguinte frase: acabou com o meu? Acabou com o meu? E quando eu penso nisso, eu fico pensando que então eu não sou livre. Porque a minha liberdade depende dos outros. Eu entrego o poder para outra pessoa me manter preso no mau humor, na tristeza, na infelicidade. Então, qual o tamanho da minha liberdade? Quando Jesus fala de liberdade, ele está falando de uma liberdade num contexto totalmente profundo. Jesus nunca se deixou aprisionar. Quando Jesus ele está diante de Pilatos, e Pilatos diz: ei, rapaz, você não sabe que eu tenho poder de mandar te prender e te soltar? Pilatos estava dizendo: eu sou autoridade, eu estou no comando, você é só um prisioneiro. Jesus olha para Pilatos e fala: nenhum poder teria se do alto não te fosse dado. Jesus estava dizendo: quem está no controle sou eu. Alguém entende o que eu estou pregando? Agora olha para você. Quão livre você é. Quanto às opiniões, não estou falando que é bom, eu estou falando que nós vamos ter que lidar. Quanto às opiniões, quando alguém entra numa rede social, fala alguma coisa que você não gosta, como aquilo fica e o quanto aquilo interfere. Alguém entende o que eu estou tentando fazer? Eu quero falar desse nível de liberdade com você. O quão livre nós somos em Deus. O livro de João 8:32 diz assim: e conhecereis, e a verdade
Meu Deus, aqui já começa algo muito forte, porque a ausência de conhecimento me aprisiona. Se a verdade me liberta, quando eu não conheço, eu estou. Conhecereis a verdade. Enquanto eu não conheço a verdade, aonde eu não conheço, eu estou preso. Aí começa já a olhar para mim e para você, o quanto livre nós somos. E respondeu-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é livre é em Jesus. Ergue tua mão aos céus. Fale com Deus, Senhor, fale conosco nessa noite. Traga liberação, traga visão, aprofundamento de palavra. Tira toda, Senhor Deus, o ataque do inimigo, levante do diabo, que a nossa mente seja cativa. Eu repreendo todo o ataque do maligno. Eu repreendo todo e qualquer espírito de distração, e nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, porque a liberdade vem da tua palavra. Só quem recebe, aplaude e glorifica Jesus aí, toma seu assento glorificando. Eu preciso ser rápido aqui, então, veja. Quando você pega um texto sozinho, a Bíblia diz que um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Dentro do contexto que Jesus está ensinando isso, por que ele está ensinando e por que ele está falando sobre isso? Eu vou falar rapidamente. Uma mulher foi pega em adultério, e essa mulher, trouxeram ela na praça e disseram: olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la. O que você diz? Foi uma forma deles colocarem Jesus numa sinuca de bico. E Jesus responde para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira. Pega esse conceito aí. Todos aquelas pessoas que pegaram a mulher, eles estavam como juízes. Eles estavam como alguém superior àquela que foi pega em adultério. E Jesus oferece para eles algo tremendo, porque eles estavam todo mundo olhando para a mesma mulher, acusando a mulher. E Jesus dá para eles espiritualmente um espelho e diz: olha para você, se você não tiver pecado, você atire a primeira pedra. Então, por um instante, aqueles homens todos tiraram os olhos da mulher e colocaram os olhos dentro de si. E aí eles começaram a largar as pedras, porque começaram a ver que não eram tão bons assim, não eram tão livres assim, não eram tão melhores assim. Eles também tinham problemas, eles também tinham pecados, eles também tinham coisas para consertar. Nesse contexto, Jesus começa a falar a respeito de liberdade. O livro de João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus disse para aqueles homens? Você não é quem você é pelo que você pensa que você é. Eu quero que a tua vida passe pela palavra de Deus. A palavra que vai dizer o quão livre vocês são. A palavra de Deus que vai dizer o quão bom vocês são. E quando ele olha para a palavra e os homens olham para a palavra de Deus, eles começam a largar as pedras. Isso vale muito para nós, irmãos.
Porque é muito fácil eu achar problema na vida do outro, é muito fácil eu achar solução, eu achar ser crítico, ser juiz da vida de outros e outros e outros. Mas Jesus não mandou eles fazer isso. Jesus usou o espelho e disse: antes de você julgar o outro, olhe primeiro para dentro de você, de si. O quão bom nós somos. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais sério dentro desse contexto. Precisamos conhecer a verdade de Deus, não somente pelos nossos pensamentos. Significa, eu preciso passar a minha vida pela palavra de... Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou aquilo que a minha vida é diante da palavra. O quão reto eu sou. Na verdade, os fariseus, eles achavam que não precisavam de libertação. Pois afinal, eles são filhos de Abraão. Eles olham para Jesus e falam: liberdade? Nós não somos presos. Nós somos filhos de Abraão. Eles usaram o título deles. Às vezes a gente pensa assim: não, mas eu sou crente. Eu tenho uma vida. Não, não é isso que Deus está perguntando. O Senhor está perguntando a tua vida agora. Não o título que você tem. Ah, mas eu sou o pastor Marlon. A tua vida passa pela peneira? As tuas atitudes, teus gostos, desejos, a tua forma de enxergar os outros, o amor que tu tem pelos outros, o jeito que tu age com os outros, está de acordo com a minha palavra? Se está de acordo, você é livre. Mas se não está de acordo, não importa o título, que você diga que você é filho de Abraão, você está preso. Alguém vivo aí? Os fariseus, eles achavam que não precisa. Já sou crente há anos. A resposta de Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não está falando de uma escravidão somente de demônios. Os demônios estimulam, os demônios tentam, os demônios fazem tudo para entrar. Mas o que aprisiona são hábitos, gestos, decisões. Jesus estava falando de um nível de liberdade com eles que eles não conheciam. Uma liberdade que só pode vir de Deus e só pode vir dos céus. Jesus, Ele não nos liberta somente de demônios. Ele liberta de vícios, do pecado, de toda a amarra do diabo. A libertação de Jesus, ela não é para uma área. A libertação de Jesus é para todas as áreas. Algum crente vivo aí, pelo amor de Deus? O quão livre você é? O quão livre eu sou em Deus? Quando eu falo de liberdade, está muito ligado à minha identidade, de quem eu sou. Eu costumo dizer, e já falei 1000 vezes isso aqui: você não pode impedir que alguém fale mal de você. Mas se falarem, que seja mentira. E você possa continuar firme em Deus. Eu sei quem eu sou diante do Senhor. As pessoas podem ter uma opinião boa, má, ruim, péssima, sua. Você vai olhar a sua vida pelo padrão da palavra. Eu sei quem eu sou diante do meu Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre das opiniões, eu sou livre dos comentários, eu sou livre. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Jesus está falando de uma liberdade numa intensidade tão diferente. Agora veja, a questão sobre conhecereis a verdade. E quando ele fala de prisão, a maior prisão que tem é a falta de conhecimento. Então, se eu não conheço alguma área, eu me torno preso naquela área.
Deixa eu melhorar isso. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Algum crente vivo aí, senão o diabo te enrola, ele te amarra, ele te julga, ele te acusa, e você entra naquilo que ele está fazendo. Às vezes, e já aconteceu, de pessoas, adolescentes, serem enganadas por alguém, e ser levada por emoções, e o menino dizer: olha, me mostra o teu corpo, é só para mim. E ele pega aquela foto e joga na internet. A pessoa fica numa cadeia tão grande que houve adolescentes que tiraram a vida por causa disso. Tamanho da prisão da pessoa. Não estou defendendo que essa pessoa fez certo, mas olha o peso da opinião de outras pessoas sobre alguém. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Nós precisamos ter equilíbrio. A primeira coisa que você precisa saber, quando vem um dardo do inimigo, quando vem uma fala ruim, quando vem uma crítica, você não tem que ouvir só o que a pessoa está falando, mas tu tem que ver como é que está a minha vida pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou livre em Deus. Alguém está vivo aí? A libertação, ela tem 3 níveis. Quantos níveis? Livro de João 8,34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. A primeira escravidão é a escravidão do pecado, daquelas coisas que eu sei que eu não devo, mas eu faço. O pecado é quando eu sei que existem hábitos e coisas que são ruins para a minha vida, para a vida de outras pessoas, e eu continuo fazendo. Então essa pessoa, ela está escrava. Não importa o título que ela tem, quantos anos de igreja, ela é escrava. O pecado domina. O livro de Romanos 6,14 diz: porque o pecado, depois que você recebe a Cristo, quem recebeu a Jesus aí, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A primeira verdade, para que eu e você sejamos livres, é que o pecado não é maior do que o nome, não é maior do que o poder, não é maior do que a verdade do Senhor Jesus Cristo. O pecado não é mais forte do que o sangue de Jesus naquela cruz. Não existe pecado que diz: pastor, mas eu não consigo. Não, não existe. Porque todas as coisas o Senhor sujeitou na cruz do Calvário. Eu preciso pegar isso como verdade. E se tem alguma coisa que está me aprisionando, nesta noite eu preciso dizer: eu recebo o Senhor Jesus. Jesus me libertou do poder do pecado, e o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Alguém vivo aí? Ah, pastor, mas é só uma olhadinha. Não, mas eu vou à igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista, mas eu só. Enquanto você não enxergar o pecado da sua vida como uma coisa ruim, destrutiva, que mancha o teu caráter, que mancha a tua vida, enquanto você não abominar aquilo, você não larga. Jesus, ele pega a mulher em adultério. Os acusadores largaram a pedra. Jesus disse para a mulher: vá e não
acaba, larga, corta, tira, desiste. A verdadeira libertação é quando eu tiro o poder do pecado e eu reconheço o poder de Jesus sobre a minha vida. Amém? Algum crente vivo aí? Segundo, quando eu sou livre e eu sou perdoado, eu preciso me livrar, escute isso, da culpa. Porque tem gente que fica amarrada numa vida de culpa, de passado. E não importa se o diabo vai te amarrar com o pecado de hoje ou com o pecado de ontem. O que importa é que ele vai travar você, ele quer deixar você triste, depressivo, ele quer impedir que você cresça. O papel do diabo é impedir que você tenha uma relação com Deus. E tem pessoas que, na verdade, acabam sempre, a vida toda, sendo refém de algo que já foi entregue diante de Jesus. Algo que já foi pedido perdão. Mas o diabo vai lá, ele pega aquele pecado e ele traz de volta para a pessoa. E se tu bobear, tu pega. E tu fica pedindo perdão 1000 vezes pela mesma coisa. Você está preso. Porque você não entendeu ainda o poder do sangue de Jesus. Veja, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, que igreja fria. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é merecimento meu ou seu. É que na verdade Jesus pagou o preço pesado, forte, tremendo, pelos meus e os seus pecados. Mas ele pagou. Quando o diabo lembrar você de algo, não, mas eu já... A primeira coisa que tu tem que fazer, eu já entreguei isso aos pés da cruz de Cristo. Já, não tem mais acusação. A conta está paga. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não deixa que o diabo te aprisione. Seja livre de pecado, mas seja livre também de culpa. A culpa vai amarrar. E Satanás é campeão de trazer tudo de volta. Terceiro, a forma com que nos aprisiona através de medo, angústias e pensamentos negativos. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para parar. A libertação de Jesus, ela é em todas as esferas. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, escute isso, pelo amor de Deus, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Se eu fui livre por Jesus, se eu recebi o perdão de Jesus, se eu entreguei os meus pecados a Jesus, se eu me arrependi, eu não volto de novo a pegar a culpa e cometer os mesmos pecados. Eu não volto de novo para o jugo de Satanás, porque eu sei que eu sou livre diante de Deus. Agora, o que leva a pessoa a voltar à antiga vida? Tem pessoas que estavam no nosso meio, comungando, comendo a ceia, partilhando da Santa Ceia, hoje estão sentados em botecos e fazendo tantas coisas. Como essas pessoas caíram? O que aconteceu com elas? Pastor, mas ela não era livre? Sim, mas o livro de Gálatas diz
Não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Tem gente que volta para fazer as mesmas coisas. A liberdade de Jesus, o sangue de Jesus, custou caro. E é preciso que a gente entenda o poder dessa libertação. Agora, como é que acontece, pastor? É com pequenas tentações, pequenas concessões. O livro de Tito 1:21 diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom. Afasta-se de toda aparência do mal. Alguém vivo? Satanás vai dizendo: ah, rapaz, só. Ele começa sempre com coisas sutis. Só um copinho, só uma olhadinha, só uma palavrinha. E você vai aos poucos entrando. Quando vê, você voltou para a mesma cadeia da onde ele já te tirou. Quando Jesus, a libertação de Jesus, ela é completa. Mas pastor, como é que tu explica pessoas que voltam a cair por isso? Por não ser sábios. Tem coisas que você tem que dizer: chega, basta, não quero, não vou. Alguém vivo? Por que você vai se colocar em lugar de risco, irmão? Arriscar a tua salvação, arriscar a tua casa, a tua família, teu casamento, arriscar as tuas finanças, a tua vida boa que você tem. Em troca de quê? Em troca, às vezes, de uma pequena concessão. Eu começo devagarinho e vou enfraquecendo na fé. E começo a olhar de novo, e vou olhando de novo, e vou olhando de novo. Quando vê aquilo que eu dizia: não, isso não é legal. Aí já fica mais ou menos legal. E daqui a pouco já vira o alvo. E daqui a pouco eu voltei de novo para o mesmo lugar da onde Cristo já tinha me libertado. Alguém vivo aí? Agora veja. Verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. É porque existe libertação que não é verdadeira. Como assim, pastor? A primeira marca da libertação falsa é quando eu sou liberto na força do meu braço. É quando eu digo: pastor, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista, eu sou livre. Não, irmãos. Você está baseado só nas forças do que você está fazendo. A verdadeira libertação de demônios, de vícios, de miséria emocional, a verdadeira liberdade está escondida em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: logo, aleluia, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Alguém vivo aí? Ah, não, você vai aplaudir, aplauda direito, Jesus. Eu quero orar, porque de verdade, meu entendimento é que todos nós, em alguma área, ainda estamos presos. Até mesmo por falta de conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Alguém liga comigo isso? Eu preciso, ergue tua mão direita. Diga comigo em nome de Jesus. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero ser livre. E o que me liberta é o conhecimento da palavra de Deus. Amém. Quando eu conheço a palavra vai revelar o quê? Quem eu sou diante de Deus. As próximas quintas-feiras, eu quero me ater a isso. Quem eu sou diante de Deus.
porque a verdadeira liberdade está no conhecimento. Satanás ele vai tentar bater na sua porta. Escute, ó. Satanás vai tentar de alguma forma oferecer banquete para você. Alguém entende o que eu estou falando? Ele vai de alguma forma te convidar para lugares, gostos, festas. Satanás vai te convidar para negócios. Ele vai trazer banquetes de todas as coisas. Mas que você possa saber, eu não dobro os meus joelhos diante de ti. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou autoridade de Deus sobre essa terra. Eu sou esperança dessa geração. Alguém vai recebendo aí pelo amor de Deus. Eu sou a resposta de Deus para essa geração.